Muito bem, então vamos lá. A gravação já foi iniciada, minhas caras. Vamos tocar o barco, ok? Eu estou compartilhando minha tela. Deixa ela aparecer, só um instante. Estão enxergando o quadro branco? Alguém poderia abrir o microfone e me informar isto? Bom, conosco acaba de chegar também a Taíde. Bem-vindo, Ataíde. Muito boa tarde. E aí, alguém me confirma? Estão chegando minha tela, gente? Tudo tranquilo aí? Sim, Pronto. Então, perfeito. Então, pessoal, primeiro, né, os avisos correntes, as comunicações para nos situar nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, às 2h07, começando para valer mais uma tutoria em Matemática 3, terceiro agro tarde. Gente, o objetivo da tutoria, como vocês sabem, é a gente continuar respondendo mais questões deliciosas para vocês. E aqui, nesta tarde, vamos concluir a correção da tarefa mais recente, tá? Cuja entrega teve prazo encerrando agora na segunda-feira que passou, tá? Anteontem. Nesta semana, estamos na semana 5, já teve conteúdo postado na segunda-feira para vocês, trigonometria na circunferência, parte 3. Nesta sexta, depois de amanhã, já começaria a corrigir as questões da semana, cujo prazo de entrega vai até segunda-feira que vem agora, tá? Então, vamos finalizar aqui a correção da tarefa que muitos de vocês já entregaram dentro do prazo, ótimo, até segunda-feira que passou. Lembrando, sempre que precisar entregar alguma tarefa com atraso, justifique, mandou a tarefa, põe um recadinho lá no Classroom, professor, atrasei por essa razão e tal. Ou pode falar comigo no WhatsApp também, certo? Lembrando, gente, na sexta-feira passada, nós respondemos essa questão 7, deliciosa, tá? Lembre que esse pacote de 4 questões abriu trigonometria na circunferência, tá? E aí também aqui, nessa questão 11, que é totalmente análoga à questão 7, isto é, semelhante, similar, eu deixei ela todinha pronta para vocês finalizarem, tá? Eu iniciei a resolução da questão 11, expliquei como ela terminaria, inclusive indicando para vocês que ao fim vocês encontrariam na questão 11 a resposta que ele pede, que é o valor do raio, ok? Dessa semicircunferência aqui, ó, que tem a parte interna na cor verde, vocês encontrariam um raio equivalente a 125 metros, beleza? Tá? Este foi um exercício que eu deixei todo prontinho, iniciei para vocês, deixei ele num ponto de estar resolvido em mais da metade, tá? Só para finalizar a resolução de tal, e vocês chegariam ao raio como 125 metros. Então, foram duas questões já prontas para vocês, antes mesmo do prazo de entrega do exercício fechar, tá? Da atividade. E agora vamos finalizar a correção, resolvendo a questão 8, delícia, e questão 10. Tá, gente? Então se situem, lembrem, nós já iniciamos trigonometria na circunferência, e esse desfecho de resolução envolve as partes 1 e 2 de trigonometria na circunferência. Tranquilo? Então vamos lá. Muito bem. Então respirou, se concentrou, leitura. Acompanhe comigo. O andarilho caminhou 7.536 metros. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque nas minhas correções eu faço várias revisões de tópicos básicos, que às vezes a gente acaba esquecendo por não estar mexendo muito neles, ou não aprendeu bem lá atrás, e aqui você tem como reforçar, tá? Eu faço revisão de tópicos básicos em cada resolução que aqui me proponho a desenvolver. E quem ganha é você. Para o seu vestibular, na hora que encarar o vestibular, os detalhes, que se passarem despercebidos, vai perder a questão. Isso não pode acontecer. Então, atenção. Repetindo. Ele fala aqui na questão 8 que o andarilho caminhou 7.536 metros. Certo? Como foi essa caminhada? Ele continuou. Em uma pista circular de 40 metros de raio. Poxa, isso me faz logo ficar ligado. Bom, aí eu vou ter que mexer com circunferência. Né? Pista circular, raio, opa, circunferência, já fico ligado. Tá bem? Quantas voltas esse andarilho, ele, deu na pista? Pergunta bem tranquila, questãozinha bem direta, mas que tem um pequeno desafio nela, tá?
A questão 8 fala de uma situação que está ligada a uma realidade geométrica. Tá? Eu estou vendo, imagina eu vendo a situação, que é uma pista circular e uma pessoa dando voltas nessa pista, a um ponto que ela deu tantas voltas que ao fim percorreu 7.536 metros. Veja, numa situação como esta, que envolva uma realidade geométrica, das duas uma. Ou como na questão 7, na décima primeira, o autor já te dá uma ilustração, um desenho, tá? Um esboço da situação, ou ele não te dá. E aí, orientação, passo 1 de resolução do exercício. É uma questão que envolve uma situação geométrica, uma realidade vivida no espaço-tempo, esboce a situação. Não precisa ser um desenho perfeito, mas você tem que esboçar a situação para enxergar do que se trata a situação problema. Repito, não precisa ser um desenho perfeito, tá? Uma maquete incrível da situação, uma pista circular toda linda, colorida. Não. Um esboço, um modelo matemático. Beleza? Então, passo 1 de resolução. O que, é que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui e esboçar o que seria essa pista circular. Bem tranquilo. Ó. Beleza. Volto aqui em cima, pegar meu pincel. Tranquilidade. Minha corzinha azul que eu estou usando. E vou-se embora. Então, na hora que eu esboço no passo 1 de resolução esta circunferência, eu estou simulando a pista. Na hora que tu esboçar a pista, falou em circunferência, 2 elementos da circunferência logo devem vir à mente de vocês. Qual? Primeiro, o centro dela. Vou chamar aqui de O, tá? Normalmente a gente chama de O, de origem, tá? O centro da circunferência. Beleza. E o raio, meus amados. Vou traçar aqui, ó, um esboçozinho para o raio. Fazer aqui devagarzinho, vamos lá. Cobrir um pouco. Engrossei aqui ele, engrossar aqui nosso ponto, ficar bem visível para vocês. Cheguei na borda, marco um ponto também na borda, não esqueça. Que distância é essa, minha gente? Toda circunferência possui raio, que é a distância do centro dela a um ponto que lhe pertence. Isto é, um ponto da borda. Lembre que a circunferência é o contorno circular. A região interna é o círculo. Então está aqui meu raio. Este raio na questão, ele já nos foi dado. Vou colocar aqui, ó, 40 metros. Lembre naquele passo 1 de resolução, você coloca as informações do exercício. Se for um exercício que envolve geometria, aqui está envolvendo uma situação geométrica. Não tem ilustração, não tem desenho, desenhe você, tá? Para enxergar do que se trata. Então, para agora, respiro, ó. Desenhei minha pista circular na cor marrom, beleza? Fui lá, marquei o raio, a questão me deu e disse que essa pista circular tinha raio de 40 metros. Fui lá e marquei a resenha de raio. Tranquilo. Agora o que eu preciso pensar é como o andarilho ele se deslocou aqui nessa pista. Aí o que a gente faz? Você escolhe esse ponto em cima da circunferência, tá? E define um sentido de caminhada. Aqui não se diz em que sentido o andarilho caminhou. Só fala que ele caminhou tantos metros dando voltas nessa pista. Ele caminhou no sentido anti-horário, no sentido horário? Na questão não diz. Você pode escolher qualquer sentido. Porque do ponto que ele parta, na hora que ele volte para esse ponto, ele deu uma volta. De qualquer forma, ele vai dar uma volta. Uma, depois duas, assim por diante. Tá? O sentido que a gente usa em matemática, e aí vale destacar isso, já comentei isso nas aulas da semana passada, e na aula dessa semana, na segunda-feira, trigonometria na circunferência, parte 3, vocês viram lá o argumento, tá? O assunto sendo dado, e a indicação de que o sentido que a gente vai usar na circunferência, tá? Para deslocamentos sobre a circunferência, vou colocar aqui em azul, ó, bonitinho, ó. Deixa eu destacar melhor aqui. Pronto. É esse sentido. Que sentido é esse? Sentido anti-horário, tá? Se eu marco aqui um ponto A à direita do centro da circunferência e vou subindo, tá? Então eu estou indo para esquerda, ok? Sentido anti-horário. Esse é o sentido que a gente chama de sentido positivo, tá? Numa aula que eu abro a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês por que sentido positivo, tá? Tem a ver com a mão direita, quando você faz o sinal de legal, o sinal de positivo com o seu
polegar. Aí vamos continuar. O sentido que eu vou trabalhar aqui vai ser o sentido anti-horário. Mas se eu quisesse trabalhar com o sentido horário, descendo de A aqui, ó, descendo de A, descendo, em vez de subir aqui de A, eu fosse descendo de A. Não vai mudar nada porque eu vou ter que dar uma volta completa quando eu saio de A e volto para A. Então, saí de A aqui, ó. Fui, percorri sentido anti-horário, Fui, olha meu pincel se mexendo, olha. Chegar aqui, ó. Voltei para o ponto A, o que aconteceu? Dei uma volta completa, tá? Então, estou escolhendo aqui primeiro agora o sentido em que esse andarilho estaria caminhando para que eu me oriente na resolução da questão que estou aqui desenvolvendo. Pronto. Eu já tenho os elementos que a questão me deu organizados? Sim. O total de metros que essa pessoa percorreu, tranquilo. Já ilustrei a pista circular, tranquilo. Sei que o raio é 40 metros, beleza. Vou para a pergunta. Quantas voltas esse andarilho deu na pista? Gente, vamos parar para raciocinar. Tá aqui a pista. Eu sei que ao todo a pessoa caminhou 7.536 metros. Pare e pense comigo. Se eu souber quantos metros tem essa pista ao todo, eu sei quantas voltas esse andarilho deu. Porque, para e raciocina. Olha só que interessante. E aí não é nem difícil pensar isso, é até tranquilo, muito tranquilo pensar isso. Veja, se nós soubéssemos que essa pista circular tem, por exemplo, 500 metros, certo? Ela em uma volta, tem 500 metros. Isto é, a pista, vou repetir, a pista tem 500 metros. Se nós, em algum momento, conseguirmos concluir, por exemplo, tá, que a pista tem 500 metros, eu saberia quantas voltas esse andarilho deu, que foi o que a questão perguntou? Sim. Porque se eu sei que a pista tem 500 metros, quando ele dá uma volta, ele percorre 500 metros. Se ele der 2 voltas, ele percorreu 1.000 metros. Se ele der 3 voltas, 1.500. 4 voltas, 2.000. Estão percebendo? Logo, sabendo o tamanho dessa pista, tá? Na unidade de medida que ele deu pra gente, que é 1 metro, tá? Eu consigo descobrir quantas voltas esse andarilho de fato deu. Então, passo 2 aqui, ó. Passo 2 da nossa resolução. Como saber o comprimento dessa pista? Opa! Aula da segunda-feira passada. E comentário que eu deixei para vocês ao fim da aula de sexta-feira passada também. Como a gente sabe o comprimento de uma circunferência? Porque, olha, saber o tamanho dessa pista, se é uma pista circular. Se é uma pista circular, eu quero saber o comprimento da circunferência. Você imagine que eu estou aqui no ponto A com a corda, aí eu saio dando uma volta nessa pista com a corda. E paro no ponto A. Na hora que eu pegar essa corda e esticar essa corda, saí do ponto A, observa, saí do ponto A e parei no ponto A, dei uma volta. Na hora que eu esticar essa corda todinha, eu vou poder medir o tamanho dessa corda. Tranquilo. Na hora que eu medir o tamanho dessa corda, na hora que nós fizermos a medição dela, eu sei o comprimento da pista todinha. E esse comprimento a gente chama de C. E tem uma formulazinha para a gente calcular para não precisar correr com a corda dando a volta. Que interessante, né? Então, deixa eu apagar essa partezinha. E aí vocês lembram da formulazinha Catupiry. Catupiry. Comprimento de uma circunferência qualquer é igual a fazer 2 vezes π vezes r. Sabendo-se que esse rzinho é a medida do raio da circunferência. Essa fórmula foi bem explicadinha por mim para vocês na videoaula de segunda-feira passada, tá? Lembre que quando eu dou uma volta completa na circunferência, em grau é quanto? Uma volta completa? 360. Meia volta, 180. Como em radiano, meia volta está relacionado a π, meia volta é π radiano, uma volta completa é π mais π, que é o 2π. Então eu pego a volta completa em radiano e multiplico por r. Evidentemente, pense comigo, pare, reflita. Quanto maior for o raio, pessoal, de uma circunferência, maior é a abertura dessa circunferência. Você imagina que eu prolongasse esse raio aqui, ó. Vamos prolongar esse raio até um ponto aqui B. Tá? Lembre que de O até A, a questão falou pra gente 40 metros. Se de O até B eu tivesse, por exemplo, 100 metros, vamos rodar a circunferência. Como é que ia rodar a circunferência aqui?
O ponto B estaria em cima da circunferência e começa a rodar ela aqui, ó. Pra cá e subindo. Vocês conseguem perceber que se eu continuar girando aqui a circunferência, ó, até fechar ela todinha, fica uma circunferência muito maior do que a gente escreveu na cor marrom? Tá? Porque quanto maior o raio, maior a circunferência. E quanto menor o raio? Se o raio viesse só até aqui, ó, por exemplo, tá? E eu começasse a fazer a circunferência aqui dentro, ó. Eu teria a circunferência aqui dentro como? Menor, fazer de novo aqui pra vocês verem, ó. Mais uma vez, ó. Teríamos a circunferência aqui dentro, ó, menor do que a na cor marrom. Ou seja, o tamanho do raio influencia no tamanho da circunferência. Tá? Por isso o raio aqui aparece multiplicando o comprimento da circunferência em radiano, que é o 2π. Tá? Quanto for maior esse raio, maior vai ser o comprimento. Por isso multiplicando. Ou seja, raio e comprimento da circunferência são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o raio, maior o comprimento. Quanto menor o raio, menor o comprimento. Grandezas diretamente proporcionais. Que delícia. Agora repita comigo. Cachupiri. Com essa formulazinha, repito, eu expliquei devagarzinho para vocês a razão dela, porque ela tem esse formato na videoaula de segunda-feira passada, tá? Partes 1 e 2, trigonometria na circunferência. Com tal fórmula, você calcula o comprimento da circunferência. Que para o nosso caso, no passo 1 de resolução, na hora que eu achar o comprimento da circunferência, eu vou estar achando quem? O tamanho da pista quando eu dou uma volta. Por que quando eu dou uma volta? Porque é o comprimento dela. Dar uma volta significa percorrer ela uma vez. E percorrer ela uma vez significa saber o comprimento dela. Simplesmente. Se eu ficar dando mais voltas, eu vou estar repetindo, aumentando por repetição o comprimento, que é fixo na primeira volta. Se eu der 2 voltas, eu repito o comprimento que eu já sei 2 vezes. Uma na primeira e 2 na segunda. Mas o comprimento é um só. Eu só vou fazer repetições. Então, na hora que eu acho o comprimento, esse C, não esqueça disso. Para qualquer circunferência. Achou esse C, você achou o comprimento da circunferência, o que no caso de uma pista circular é equivalente a dar uma volta. Pois uma volta que eu dei, eu já calculei o comprimento dessa pista. Tá? Na hora que eu faço a medição de tal distância. Aí vamos lá, né? Calculando aqui no passo 2, ó. 2. Ele pediu para usar π como 3,14? Pediu, tá aqui em cima, ó. Você substitua. Vezes 3,14, tranquilo. Vezes o raio. O raio aqui na pista circular, 40. Tá em metros, colocou lá o 40. Lembrando, se você está trabalhando com metros e a questão ao fim não pediu para você achar a resposta em outra unidade de medida, continue com metro até o final e termine com metro, tá? Se no final pedisse, me dê a resposta, obtenha a quantidade de voltas que o andarilho deu em centímetro. Aí no final eu transformaria de metro para centímetro, tá? Vamos seguir aqui, ó. 2 vezes 3,14, muito tranquilo, né? 6 aqui, 28, ó, observa, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. E a vírgula lá, ó, fixada, tendo 2 casas depois dela. Tranquilo. Agora vezes 40. Multiplicar o 2 por 3,14 é bem tranquilo aqui, né? Todo mundo aqui entende numa boa. Mas e agora, professor? Fazer 6,28 vezes 40. Vou armar a continha para fazer a conta? Orientação, dica, quero dar a vocês com respeito a cálculo com número que tem vírgula, se multiplicado por número que termina com 0. Se você estiver multiplicando número com vírgula, presta atenção que eu vou falar aqui agora. No vestibular, no concurso, vocês não vão usar calculadora. Então, o quão melhores vocês forem em continha com número com vírgula, à mão, sem calculadora, melhor será. Dica que eu vou dar para vocês, ó. Tá multiplicando um número com vírgula por outro que termina com 0, é um número inteiro, 40, termina com 0. Perceba que 40, eu posso transformar ele em quem? Em 4 vezes 10. Seria o mesmo que transformar ele em 10 vezes 4, 4 vezes 10, 10 vezes 4. Por que essa ideia? Lembre-se que toda vez que você multiplica um número por 10, é só colocar um 0 ao fim dele. Ou, se ele tiver vírgula, avançar uma casa. Se eu multiplico um número por 100, é só colocar 2 zeros no fim dele. Ou, se ele tiver vírgula, avançar com a vírgula 2 casas. Olha a sacada. Se eu pego 40 e transformo em 10 vezes 4, eu multiplico logo 6,28 por 10, o que vai dar 62,8.
E depois pego o 62,8 e multiplico por 4. E é uma continha que dá para fazer mentalmente. Se vocês fossem armar a continha aqui, como é o 40, é um número expressivo, vocês não iam fazer logo de cara mentalmente. Ia ter que armar a continha, como eu disse. Tá? Mas tem como você fazer isso aqui sem armar a continha direto mentalmente. Ó, pega aqui, ó, repete 6,28 e escreve o 40 como 10 vezes 4. Isto é, você desmembra o 40 escrevendo o algarismo da dezena multiplicado pela dezena, que é uma quantidade equivalente a 10 unidades. Isso sempre vai servir, repito, isso sempre vai servir se você tiver um número inteiro, tá? Que termina com zeros. Se aqui fosse 400, eu escreveria 100 vezes 4. Se aqui fosse 4.000, 1.000 vezes 4. A ideia é que quando você tem um número inteiro que termina com zero multiplicado por 1, que é número decimal, fazer multiplicação por 10 no decimal, por 100, por 1.000, etc., no número decimal, implica em só mexer a vírgula, tá? Mexer a vírgula é uma quantidade de vezes equivalente à quantidade de zeros que você tenha na dezena, na centena, no milhar, no milhão, no bilhão, trilhão, quintilhão, antes o quatrilhão, depois sextilhão, tá? Então, se é 6,28 agora vezes 10, ó que simples. É só avançar a vírgula uma casa. Lembre que multiplicar faz aumentar. Em geral, para números maiores do que 1, multiplicar você faz aumentar, tá? Dividir, se eu estivesse dividindo por 10, um zero, localizaria a vírgula e voltaria uma casa. Dividir, em geral, faz diminuir. Por que eu falo em geral, tá? Por que eu falo em geral? Porque quando eu pego números entre 0 e 1, multiplicar dois números entre 0 e 1 nem sempre faz aumentar. Por exemplo, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, que é menor do que 0,5, tá? Mas quando o número é maior do que 1, multiplicar sempre vai fazer aumentar, tá? E dividir sempre vai fazer diminuir. Beleza. Então, se eu estou multiplicando por 10, o 6,28 vezes 1 é ele mesmo, e um algarismo a mais implica que no número com vírgula eu tenha um algarismo a mais na parte inteira, isto é, antes da vírgula. Então, multipliquei por 10, um zero, basta avançar uma casa com a vírgula, só isso. Aí eu fico com 62, ó, vírgula 8. E agora, só multiplicar isso por 4. Olha que interessante, já multipliquei por 10, beleza. Agora, tive a resposta, só multiplicar por 4. Agora, para e respira comigo, pensa. O que é mais tranquilo, fazer 6,28 vezes 40 ou fazer o 62,8 vezes 4? Hein? Quem me responde aí? Muito melhor fazer o 4 vezes o 62,8. Na verdade, aqui bem tranquilo, ó. Sem precisar armar continha nenhuma, ó. 4 vezes 8 vai dar o 32, sobe o 3. Aí 4 vezes 2, 8. Com o 3 bonitinho que você pegou lá em cima, sai para 11. Vai ficar 1 aqui, sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Aí você chega nesse número e se pergunta, tá faltando alguma coisa nele? Sim, é só colocar a vírgula agora. Se você multiplicou 4 por 62,8, que tinha apenas uma casa decimal, na resposta você terá também apenas uma casa decimal. Então aqui, ó, vírgula aqui. Olha que tranquilo, sem armar continha nenhuma, gente. Guardem essa dica para vestibular, essa orientação, tá? Tá multiplicando o número decimal, tem número decimal e o outro é número inteiro, que termina com zero, quebre esse número que termina com zero, tá? Quebre como ele? Se for de ordem das dezenas, é o número da frente vezes 10. Se for da ordem centesimal, se for da ordem de centenas, pegue o algarismo do início e multiplique por 100. E assim por diante, quanto mais zeros você tiver, tá? Multiplicar o número decimal por 10, por 100, por 1.000, etc., é só mexer a vírgula avançando, tá? A quantidade de casas que se avança. O que são casas? Algarismos. A vírgula estava aqui, ó, e avançou uma casa, isto é, avançou um algarismo, então passou do 2, colocou a vírgula. Se fosse vezes 100, eu avançaria passando do 2, uma casa, passava do 8, duas casas, colocaria a vírgula, ficaria 628,0. Não tem ninguém depois. Só que vírgula zero é o mesmo que 628. Pronto. Se fosse vezes 100, tá? Lembre que esse valor, 251,2, ele está em quem? Está em metro, ok? Porque o raio aqui
da sua pista circular também estava em metro, ok? Você usou 40 em metro. Aí, gente, para comigo. Pare tudo. Qual é o comprimento dessa pista circular? Que é equivalente a dizer que você achou o comprimento da circunferência, passo 1 da resolução. Essa pista tem 251,2 metros. Ou seja, para aqui, observa, ó, uma volta. Baixar agora um pouquinho, ó. Uma volta na pista. Guarde bem essa conclusão. Se é uma circunferência que está representando uma pista circular, na hora que eu calculo o comprimento da circunferência, isso é equivalente a dizer que eu calculei o comprimento de dar uma volta. Porque na hora que eu dou uma volta, eu já computei a sua medida ao todo. Veja aqui na circunferência, ó, aqui em cima. Se eu saio do ponto A, dou a volta completa e paro no ponto A, eu sei que em grau, eu rotacionei 360 graus. E em distância? Em distância medida, seja em metro, centímetro, decímetro, em comprimento, usa a fórmula 2πr, tá? E aí você calculou o comprimento da circunferência, o que equivale, em termos de pista, a dizer que você deu uma volta. Se liga nessa conclusão. Porque, repito, quando eu dou uma volta completinha, eu, então, mensurei toda a circunferência. Basta uma volta para que eu saiba o comprimento, para que eu tenha medido, para que eu tenha realizado a mensuração dessa pista. Pronto. Aí para comigo e raciocina. Ao concluir o passo 2 da resolução e saber que a pista tem 251,2 metros em uma volta, eu consigo agora afirmar quantas voltas o andarilho deu? Tranquilamente, né? Porque se eu sei que ele caminhou 7.536 metros e em uma volta ele percorreu 251,2 metros, é só eu computar quantas vezes 251,2 cabe em 7.536. E aí eu faço a pergunta para vocês aqui agora. Nosso passo 3 da resolução. Vou colocar aqui para baixo, ficar bem panorâmica aqui a resolução. Vou vir aqui para o lado e vamos marcar nosso passo 3, tá? Passo 1 lá em cima, baixei passo 2, vou aqui para o lado, tá? Finalizando o nosso passo 3. Passo 3 de resolução. Recapitulando, ó. Passo 1, me situei, ilustrei a situação, pois não tinha desenho na questão. Pista circular, raio 40 metros. Calculei o comprimento dessa pista em uma volta, já achei. E eu sei que o andarilho, ele deu tantas voltas possíveis nessa pista até percorrer 7.536 metros. Sabendo que ele percorreu nessa pista, na mesma pista, 7.536 metros, eu quero saber quantas voltas ele deu. Para o passo 3, que nos permitirá executar tal cálculo, eu faço a pergunta a vocês. Atenção! Abra o microfone e fale, por favor, tá? Qual é o cálculo que no passo 3 de resolução dessa questão eu deveria fazer? Qual é o cálculo que eu deveria fazer agora para saber quantas voltas esse andarilho deu nessa pista que tem 251,2 metros? A pista tem 251,2 metros. Isto é, em uma volta eu percorro 251,2 metros. Sabendo que ele percorreu na pista 7.536 metros e que a pista possui 251,2 metros, eu pergunto, qual cálculo eu faço aqui para saber quantas voltas ele deu? Rápido, me diga aí. Rápido, rápido. Hein, gente? Dou-lhe uma? Muito simples. Vamos, participe. Uma divisão. Opa! Quem foi que falou? Quem foi que falou? Media. Pronto. Desconfiava. Mas não quis arriscar. Vai que não fosse Lígia, mas desconfiava. Muito bem. Os demais participem à vontade, tá? Uma divisão. Lígia está certa. Agora, para completar a resposta, qual divisão você vai fazer? Qual divisão nós faríamos aqui?
Raciocínio. Dividir o valor que ele percorreu Sim, pelo comprimento da circunferência. acabou-se. Perfeito. Vou chamar aqui de TV, esse T de total e esse V de voltas. Total de voltas, que vai ser equivalente a você fazer 7.536. Tudo isso bonitinho. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Tudo isso bonitinho, dividido por 251,2. Perceba quando você executa essa divisão, como a colega aí nos respondeu, eu estou pegando o total percorrido em metros pelo andarilho, tá? E ao dividir por 251,2, lembre o significado de uma divisão, tá? Lá de trás, ó. Recordação. Dividir por 251,2 é dizer que eu quero saber quantas vezes o 251,2 cabe em 7.536. É quando você divide lá. Vamos dividir 8 por 2. 8 por 2 dá 4. Porque o 2 cabe no 8 4 vezes. E saber quantas vezes 251,2 cabe em 7.536 me dirá o total de voltas. Me dirá o total de voltas. Aqui eu tenho o total percorrido pelo andarilho dividido por uma volta. Então, quantas vezes uma volta couber em 7.536, eu teria o total de voltas. Se 251,2 couber em 7.536 10 vezes, por exemplo, tá? Então, ele deu 10 voltas. Se couber 20 vezes, ele deu 20 voltas. Se couber 30 vezes, ele deu 30 voltas. Perfeito? Pronto. Agora, o detalhe aqui final é o seguinte. Como nós faremos para executar essa divisão? Sem calculadora. Sem calculadora. Vestibular, concurso. Como você vai fazer essa divisão? Orientação que eu vou dar a vocês. Pegou uma divisão que tem número com vírgula. Eu sei que muitos já sabem disso, mas nunca é demais a gente repetir, dar ênfase. Às vezes se esquece, às vezes não está bem lembrado, enferruja, e aí empaca para dividir um número com vírgula. Veja, toda divisão que possui número com vírgula pode ser transformada em uma nova divisão, que é igual à anterior, só que com números que não têm vírgula. Como assim? Peraí, se você entender. Quer dizer que eu posso ter divisões com números diferentes, mas que são iguais? Sim. Por exemplo, se eu dividir 20 por 5, qual a resposta aqui? 4. Beleza, tudo bem. Mas se eu dividir o 100 por 25, a resposta é 4 também? É 4 também. Divisões com números distintos, porém que mantêm a mesma proporção. 20 é o que de 5? O quádruplo. 100 é o que de 25? O quádruplo também. Tá? Então, você pode ter sim divisões com números diferentes, mas que são divisões ditas equivalentes, porque elas resultam no mesmo resultado. Elas resultam na mesma resposta. Tá? Elas têm a mesma solução. Beleza? Então você sempre pode transformar uma divisão com números quaisquer em uma outra divisão, com números diferentes, mas que tenham o mesmo significado, que dê a mesma resposta. E aí qual é a ideia? Se eu tenho números com vírgula, eu quero escrever a divisão sem ter número com vírgula. Eu não vou usar a calculadora. E se eu não tiver número com vírgula, meu cálculozinho vai ser facilitado aqui. Então qual é a ideia? Eu vou pegar aquele cara que tem vírgula, se fossem os dois, pegaria os dois. Pego o cara que tem vírgula e penso, como é que eu faço para tirar a vírgula daqui? Eu tenho 251,2. Como é que a vírgula some daqui? Se eu avançasse a vírgula uma casa, ficaria no final, vírgula, zero. Porque não teria ninguém depois. Não tendo ninguém depois é o zero. E vírgula zero. Deixa eu fazer ele bonitinho aqui. Vírgula zero quer dizer o quê? Que eu não tenho quantidade depois da vírgula. Então pegaria só o que está antes. Ficaria só com o número inteiro. Olha que interessante. Então, se eu vou avançar com a vírgula aqui, uma casa, já observei isso, é o mesmo que dizer que eu estou multiplicando por 10. E se eu tenho uma fração, o que eu fizer de continha em uma parte da fração, tenho que fazer a mesma coisa na outra parte da fração. Lembre, senão eu vou perder a minha proporcionalidade. Exemplo, está aqui o número 1 sobre 2, tá? O número fracionário 1 sobre 2. Se eu multiplicar o numerador por 10, isso vai dar 10, porque 10 vezes 1, 10. E fizer o mesmo denominador, eu ficaria com 20.
Gente, a fração 1 sobre 10, ela é dita igual à fração 10 sobre 20? Sim, senhor, tá? Se eu dividir 1 por 2, eu tenho 0,5. Se eu dividir 10 por 20, eu também tenho 0,5. E perceba que eu também posso simplificar o 10 em cima com o 20 embaixo, dividindo em cima e embaixo por 10. E eu volto para 1 sobre 2. Ou seja, se eu tenho um número fracionário e eu aplico uma multiplicação no numerador, essa mesma multiplicação deve ocorrer no denominador. Se eu aplicar a multiplicação no denominador, essa mesma multiplicação eu faço no numerador. Qualquer operação que eu aplique em uma parte da fração, a mesma operação eu tenho que aplicar na outra parte da fração. Tá? Aí eu mantenho frações equivalentes. Olha que mais um detalhe aí de revisão para vocês, tá? Que eu sei, alguns já deveriam saber, mas quem não sabia, eu estava esquecido, recorda, tá? Fica ligado. Muito bem. E aí eu vou conseguir escrever agora, ó, nossa fraçãozinha. Observa comigo. Sem número com vírgula. Vai ficar em cima o 7, o 5, o 3, o 6 e o 0, né? Vezes 10, eu colocar o 0 no final, o número não tem vírgula em cima. E o número com vírgula, vezes 10, você avança com a vírgula no caso. O que é avançar? Ir para a direita, tá? Recuar e ir para a esquerda. E aí embaixo vai ficar com quem? Com 2, 5, faz aqui bonito, 5, 1, 2. Ou seja, dividir 7.576 por 251,2 é o mesmo que dividir 75.360 por 2.512. Olha que lindo. Aí você vai dizer, professor, e agora como é que termina a resposta? É simples, vai no seu rascunho e executa a divisão. É isso aí. Saibam que, em muitos casos, gente, em concurso, o cara ele não perde a questão, né, nem porque ele não sabia modelar, raciocinar, aplicar a fórmula, desenvolver. É que na hora da continha, se o cara tá enferrujado para fazer continha, não sai. Eu lembro de um colega que eu tive no Senai, quando eu trabalhei aqui em Sergipe, pelo Senai, que ele me disse que fez o Enem, em certa época, ele estava muito enferrujado em fazer continha à mão, e quando fez o Enem, ele saiu desenvolvendo as questões, ele sabia responder, tinha conhecimento do assunto, mas estava enferrujado em continha. Aí quando chegava a parte da continha, sabe o que ele fazia? Ele olhava para os itens e ia tentando imaginar qual poderia ser a resposta, fazendo estimativas do resultado, sem fazer a continha de vezes ou de divisão, armando a continha, o famoso armar a continha, montar o algoritmo. Ele ia fazendo isso. E aí perdeu mais tempo e a chance dele errar era muito maior, porque ele estava tentando chutar estimativas para dar a resposta, porque ele não estava lembrado de como fazer continha. Olha que situação. Tá? Então, cuidado aí. Armou lá seu algoritmo da divisão, bora dividir. Para começar a dividir do dividendo para o divisor, basta pegar um pacote, tá? Um pacote quantitativo, uma quantidadezinha aqui no seu dividendo, que já permita você dividir lá pelo seu divisor, aqui dentro do L, tá? Se eu pegar do 7 até o 6, eu tenho 7.536, que já supera 2.512, já posso começar a dividir. Lembre que eu pego um dividendo, tá? Que seja igual ou maior do que o divisor aqui dentro. Qual seria o quociente que a gente pegaria? Bom, se eu pegar vezes 1, vai repetir o 2.512. Está longe de 7.000 quebradinho ainda, né? Se eu pegar o vezes 2, bom, o 2 vezes 2.500, se fosse 2.500, daria 5.000. Já se aproxima um pouco mais aí de 7 um quebradinho, mas não está ainda bem colado nele. Eu tenho que testar um valor que mais se aproxime de 7.536, quando multiplicar aqui no quociente por alguém, ou que dê o próprio valor, né? Mas nunca que passe, para você seguir o algoritmo certinho, a técnica certinha de divisão por este algoritmo matemático. Se eu pegar o 4, vamos pensar o 4. 4 vezes 2.000, se fosse só o 2.000 aqui dentro, ó, 4 vezes 2.000 já daria 8.000. Já passaria de 7.000 e um quebradinho. Então não pode ser o 4. Ou eu vou pegar o 3, se ele não passar, ou vou cair para o 2. Se eu pegar o 3 aqui no quociente, será que vai dar o 7.536? Ou passa? Faz o teste. Se passar, aí você baixa e pega o 2. 4 você não pode pegar aqui no quociente, porque você já viu que se pegasse 4, só o 4 vezes 2.000 já passaria de 7.000 um quebradinho, né? Tá? Então, bem tranquilo, você já sabe como funciona, né? Vezes 3, vamos ver o que vai dar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Ficou 5 aqui, sobe 1 aqui no 2, ó. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Opa! Bateu o próprio dividendo que eu tinha colhido para começar a divisão. E lembre, você pega um quociente para começar a divisão, que vezes o divisor que está aqui dentro do L,
tá? Ele resulte no dividendo ou se aproxime o máximo, mas nunca passe. Tá bem? Seguindo a técnica desse algoritmo da divisão. Subtraindo aqui dá resto zero. Aí você fala, ah, acabou a divisão. Não acabou. Ainda tem um algarismo que falta ser utilizado na divisão, que está lá no dividendo, que é esse zero. Tá? Depois que você começou a dividir pegando um pacotinho, todos os demais elementos que sobrarem para dividir, você baixa um por um para dividindo. Sempre um por um. Só sobrou um, vou baixar ele. A gente costuma botar esse tracinho em cima, né, para indicar que a gente está pegando ele aqui agora. Na hora que eu baixo esse zero aqui, ó, para continuar a divisão, o meu resto lá já estava zero. Com o zero que eu baixei para continuar dividindo, continuou todo zero, né? Zero com zero é zero, tá? Então ficou o zero dividido por 2.512. Quanto é zero, pessoal? Dividido por qualquer número que não seja ele mesmo. Isto é, que não seja o zero. Zero dividido por qualquer número não nulo. Quanto é que isso dá? Sempre. Bom, só pode ser zero, né? Zero dividido por 2.512. Zero dividido por qualquer número que não seja ele mesmo. Isso dá zero. Por quê? Olha que simples. Tão trivial aqui, mas que às vezes o cara passa despercebido. Zero vezes 2.512 é o próprio zero, né? Subtraindo aqui, ó, resto zero. E aqui você desenvolveu sua divisão ao máximo. Você dividiu ela ao máximo, tá? Muitos alunos têm um hábito, e aprenderam essa técnicazinha, esse macetezinho, na verdade, que é, depois que você dividiu, o resto foi zero, e sobrou só zero no dividendo, pegue os zeros que sobraram no dividendo, ou que sobrou, se for um só, e traga para o quociente. Já joga ele no quociente. Mas por que você joga no quociente? Na verdade, você joga por quê? Você fez uma divisão. Você baixou o zero, estava lá, dividiu o zero pelo cara do divisor, e quando é zero dividido por qualquer número que não é ele mesmo, a resposta é zero. Pois zero vezes qualquer número é o próprio zero, subtraindo zero com zero, volta para resto zero e finaliza a divisão. Tá? Então aqui a resposta, ó, 30. Ou seja, sobe comigo. Você acabou de concluir a questão número 8. Lembrando que essa tarefa, pessoal, vocês tinham o prazo de entrega da própria até a segunda-feira que passou, anteontem, beleza? Mas vocês foram já de sexta-feira passada até segunda com duas questões prontas para vocês. Então só tinham que resolver mais duas, né? E agora na tutoria a gente mastiga e corrige as duas que ficaram para também tirar as dúvidas, beleza? Lembre, quem entregar questão com atraso, justifique, para não ter probleminha de perder ponto depois, tá? Eu já vejo que, inclusive, poucos são os alunos que vão ganhar aqueles pontos por participação nas aulas ao vivo, porque a frequência não está sendo tão grande assim. Embora eu imagine, eu espere que muita gente tenha acompanhado as gravações, por não poder estar aqui no ao vivo de repente. Depois vai lá, acompanha as gravações, tá? Acompanha o que foi feito no ao vivo também. Muito bem, gente. Então, eu posso aqui concluir. TV, ó, total de voltas igual a 30. O número 251,2 coube em 7.536. Quantas vezes? 30 vezes. Se pegarmos o 30 e multiplicarmos por 251,2, vai bater certinho com 7.536. Se você aí fizer um teste agora na sua calculadora, pegar a calculadora do celular, por exemplo, e dividir 7.536 por 251,2, dá o próprio 30. Porque são frações aqui, uma com vírgula, outra sem vírgula, ditas equivalentes. Acabou-se. Resposta da questão 8. Perguntas? Comentários? É bom aqui vocês fazerem print da tela, tá? Façam print, passem para o caderno a escrita, tá? Quem tinha acertado essa questão pôde confirmar que acertou agora, né? Observando a resolução. E veja que foi uma resolução, pessoal, como eu sempre faço, tá? Bem passo a passo para vocês. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Tá, ó, passo 1, ilustração, pois a questão envolvia geometria e não trouxe ilustração. Passo 2, achou o tamanho da pista, beleza, o que equivale a dizer que você sabe o quanto ela mede em uma volta. Depois, sei o total do percurso feito pelo andarilho, nessa pista circular, sei. Divido pelo comprimento da pista, vou saber quantas voltas ele deu, tá? Então, na hora que eu somo, olha isso, na hora que eu somo 251,2 com ele mesmo 30 vezes, eu chego no total percorrido em metro pelo andarilho. Bem tranquilo, gente. Agora, veja, se eu não sei o significado de uma divisão, esse passo 3 eu não saberia dar. Na hora de finalizar a questão,
no passo 3 aqui da minha proposta, se eu não souber o que significa divisão, eu ia demorar mais tempo para conseguir concluir a questão 8. Porque o aluno poderia fazer assim, ó. Se em uma volta ele dá 251,2 metros, ele percorre essa distância, então vou ficar somando esse número com ele mesmo, vou somar ele com ele, até chegar em 7.536. Se você fizer isso, vai conseguir chegar na resposta, vai achar que você somou ele com ele 30 vezes. No entanto, vai demorar muito mais. Tá? Então, se você sabe o significado da divisão, você pega um caminho muito mais ótimo, muito mais inteligente, inclusive. Beleza, gente? Perguntas aqui? Tudo claro, pessoal? Posso avançar? Alguém me responde aí? Tudo bem? Pode. Vamos avançar aqui para concluir. Delícia! Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vou baixar aqui um pouquinho, peraí, beleza. Vou baixar um pouco aqui também a nossa questão para poder recortar a parte da questão anterior. Não ficar aparecendo na outra, né? Não gerar nenhuma confusão de repente. Para quem for reassistir, fazer prints depois. Aqui tá beleza. Agora a gente baixa um pouquinho aqui, ó. Pronto, delícia! Foco na questão 10 agora. Questão deliciosa. Tranquilo, vamos lá. Respira, simbora. Questão 10. Na figura, o triângulo ABC é isósceles, de base AC. Olha um traço horizontal em cima de AC, para indicar segmento de reta, tá? O segmento de reta que sai de A vai até C. Gente, só até aqui, onde eu li, já tem bastante informação, tá? Mas eu vou ler a questão toda, e aí a gente prossegue desenvolvendo-a. E ele continua. E o triângulo CAD está inscrito, isto é, está dentro, tá? Quando você vai falar de inscrito, quer dizer que algo está dentro de um outro algo. Se falasse circunscrito, quer dizer por fora, tá? Então vamos lá. E o triângulo CAD está inscrito em uma semicircunferência, cujo raio mede 6 centímetros. O que é semicircunferência, gente? Eu já comentei isso com vocês em aula gravada e também em aula ao vivo anterior. Semicircunferência é metade dela. Então, olha para a ilustração aqui, ó. Todo contorno na cor vermelhinha é uma circunferência. O que é a semicircunferência? É meia volta. Por exemplo, se eu sair aqui do vértice C e der meia volta no sentido anti-horário, chegando até D, semicircunferência. Tá? Se eu sair de D aqui à esquerda e vier no sentido anti-horário até chegar em C, também semicircunferência. Quando eu junto duas semicircunferências, eu formo uma circunferência completa. Acabou. Aí vamos lá. Ó. Considerando o arco AD, que não contém o ponto C, determine, item A, sua medida em radianos, ou seja, a medida desse arco AD em radianos. E depois o comprimento desse arco AD em centímetros. E ele deu em centímetros aqui porque também o raio da semicircunferência, que também vale para a circunferência, está em 6 em centímetro. 6 que está em centímetro. Se ele pedisse o seu comprimento em metros, lembra desse detalhe. Faria tudo como está em centímetro, no final converte para o que ele pediu. Se fosse metros, converteria para metros. Tá? Então respirou, vamos devagarzinho. Primeiro conjunto de informações da questão, ó. O triângulo ABC é isósceles. Gente, tem que parar aqui, tem que parar neste ponto de informação. Na hora que ele classifica uma figura para você, vá e comece a analisar a própria na ilustração do exercício. Nesse exercício, eu já tenho a ilustração dada, tá? Onde fica o triângulo ABC? Olha comigo aqui, ó. Ponto A aqui em cima, desceu até B aqui, ó. Observe que B, ele está em que local na ilustração? Ele é o centro da circunferência vermelha todinha, tá? E de B até C eu fecho um triângulo. O triângulo ABC, como é que ele é? Ó? De A até B aqui no meio, de B até C aqui à direita. E aí, quando eu saio de C e vou até A, eu fecho esse triângulo. Tá? Nós fechamos ele. Detalhe importante. Foi dito também pra gente que o triângulo CAD, ele está inscrito na semicircunferência. Qual a semi? Qual o triângulo CAD primeiro? Vamos pensar nele agora. Ó. C está aqui, de C eu vou até A, e de A venho até D. O triângulo CAD
CAD é esse maiorzão que eu estou passando aqui meu cursor, ó, meu pincel, tá vendo? Ele disse que está inserido na semicircunferência, por quê? Quando eu saio de C e vou até D, eu caminhei o quê? Na circunferência, eu caminhei meia volta. Meia volta. Tá? Então, bastou dizer que CAD está dentro, isto é, está inscrito numa semicircunferência. Mas se ele falasse que o triângulo CAD está inscrito na circunferência toda, também estaria certo, tá? Porque eu tenho meia volta aqui por baixo, fechando a circunferência todinha. Tá? Aqui só alguns comentários explicando para vocês detalhes da questão primeiro, tá bem? Vamos continuar. Outro ponto. Quando ele fala aqui embaixo, ó, arco AD, se concentre, preste bem atenção. Arco AD que não contém o ponto C. Gente, se o arco é AD, eu saio de A e vou até D. Se é um arco, então eu estou em cima da circunferência, pois o arco é uma curva. Até como ele colocou aqui em cima do AD, ó. Não é um segmento de reta como está aqui o AC. Não é uma reta. Já que é um arco curvo. Tá? Uma curva aqui em cima de AD. Olha para a circunferência. Estou aqui no ponto A. Se eu saio de A para D nessa trajetória aqui, ó, observa devagarzinho, ó, sentido anti-horário, saí de A e baixei até D aqui, ó. É um arco de A até D até aqui? Sim, é um arco. Em cima da circunferência na cor vermelhinha. Tudo bem. Agora eu faço uma pergunta. Se eu saísse do ponto A no sentido horário, isto é, para cá agora, ó, observa, ó. Vou sair do ponto A para cá agora, dando a volta aí. Dando a volta, dando a volta, dando a volta. Fazer de novo. Fazer só pro lado de cá agora, pra vocês notarem bem. Sair do ponto A, dando a volta, bonitinho, até chegar aqui, ó, em D. Isso em cima da circunferência. Se eu sair de A no sentido horário agora, dando a volta, até chegar em D. É um arco também a D? Sair de A para a direita, sentido horário, dando a volta até chegar em D. É um arco AD também? É um arco AD também. Porque eu saí de A e parei em D. Em cima da circunferência é um arco AD. Nenhum problema. Só tem um detalhe aqui, gente. Ele quer que você considere o arco AD que não contém o ponto C. Interpretação. Primeiro eu estou interpretando a questão todinha para vocês. Tá? Quando ele fala que não contém o ponto C, pode ser esse arco que eu acabei de destacar? Não pode ser. Porque veja, quando eu saio de A para a direita, no sentido horário, a gente passaria pelo ponto C aqui, ó. Estou passando meu pincel. Tá? Nós passaríamos pelo ponto C, a gente ia continuar até parar em D. Só que não é esse lado do arco que ele quer. Ele quer o arco AD que não contém o ponto C. Então, de fato, o arco que eu quero trabalhar, o arco que eu quero traçar alguns parâmetros, isto é, encontrar medidas, é esse aqui, ó. É o que sai de A, vai para D, no sentido anti-horário, para a esquerda, tá? Quando eu falo sentido horário ou anti-horário, é o sentido dos ponteiros do relógio, que é o relógio analógico, tá? Não é o digital. Para quem tiver aí dúvida nisso que eu tô falando, tá beleza? Então, qual o arco que eu vou trabalhar para resolver a questão? É esse arquinho aqui, ó, que sai do ponto A para a esquerda até chegar em D. Porque realmente, se eu sair de A aqui para a esquerda até o ponto D, eu não passo pelo ponto C. Perceberam? Pronto. Então, depois desses comentários todos, vamos começar agora a explorar a nossa ilustração a partir dos dados do problema, a fim de responder itens A e B. Rapidinho a gente termina aqui, mais alguns minutinhos. A gente vai até umas 3h10, tá de bom tamanho, e vamos finalizar, tá beleza? Então, devagarzinho, gente. Triângulo ABC, volta para o início. Ó. Triângulo ABC é isósceles. O que significa dizer que um triângulo é isósceles? Vou começar aqui, passo 1 de resolução, bora lá. Quer dizer um triângulo ser isósceles? Lembre que o iso, o prefixo iso quer dizer igual, tá? E o celes aqui no sufixo, tá? A partir do latim, para a gente em português indica lado, tamanho. Então, o triângulo ABC é denotado pela palavra isósceles, quer dizer tamanhos iguais, lados iguais, tá? Só que no caso do isósceles, o que é que são iguais? Dois lados com o mesmo tamanho e dois ângulos com a mesma abertura. Quando o triângulo é dito equilátero, quando ele é dito equilátero, aí eu tenho os três lados iguais, tá? E os três ângulos internos iguais. Tudo é igual. No iso igual,
Celes, lados, tá? Ângulos, também posso pensar como ângulos, porque no triângulo eu tenho lados e ângulos para medir. Então, isósceles, o ISO de iguais aqui é em 2 a 2. Não é tudo igual, tá? O ISO indica ambos iguais. A palavra ambos eu uso para 2 objetos apenas, que são iguais. Tipo, ambas as alunas foram bem na prova. Quando eu coloco isso no contexto, isso quer dizer que eu falei de 2 alunas. Tá? O ambas eu uso para 2 objetos, tá? 2 indivíduos. Aí esse ISO é de igual numa quantidade par. Numa quantidade par de vezes. Então, 2 vezes. Ou de 2 em 2 vezes, ok? Então, triângulo ABC isósceles. 2 lados desse triângulo têm a mesma medida. E isso eu tenho que perceber claramente quando olhar para a figura. Eu vou fazer vocês me responderem já já. Vocês vão conseguir me responder sim, tá? E lembre, no triângulo isósceles, os lados que são iguais, eles formam também ângulos iguais, tá? Nos lados que, de fato, têm vértices que não são os mesmos. Como é isso, professor? Vamos devagarzinho aqui, ó. Olha para o triângulo ABC, pessoal, na ilustração. Para a gente começar a escrever aqui nosso passo 1. Olha para o triângulo ABC, gente. Tô olhando aí, ó. Passando o pincel aqui, ó. ABC. Gente, olhando para esse triângulo, dentro da circunferência vermelhinha, inscrito nela, eu pergunto a vocês. A questão falou que ele é isósceles. E a pergunta que eu faço é: se é isósceles, quais são os 2 lados desse triângulo ABC que tem o mesmo tamanho? Respondam-me. Vamos lá, dou-lhe uma. Rápido. Olhe para ele. Quais são os 2 lados que têm o mesmo tamanho e por quê? Claro, você vai saber. Na hora que você me disser, você vai saber por quê, né? Você não vai me dizer chutando. Você vai saber que tem uma razão para o fato de que os dois lados que vocês me disserem realmente são do mesmo tamanho. Né? E tem uma razão aí. Você vai se garantir disso por tal razão que você vai me dizer, claro. Olhe para o triângulo ABC. Quais são os lados com o mesmo tamanho? Quem me diz? Rápido. A, B, C, fechou lá em A. A, B, C, fechou em A. Quais são os lados do mesmo tamanho? Quem me diz? Rápido, gente. Olha o tempo. E aí? Lígia, pode falar de novo, viu? De repente, Lígia tá ali se controlando para poder dar espaço para outra pessoa falar, mas pode repetir, não se preocupa não. Quanto mais participarem, melhor. E a turma também, ouvindo os colegas participarem, ajuda no entendimento, ajuda na interpretação, tá? Vocês interagindo através da fala. Então, vamos lá, triângulo ABC. Quais são os lados iguais aqui, pessoal? Já que ele é isósceles, tem 2 lados iguais, e um diferente. Quais são os 2 iguais? Dou-lhe uma. AB e BC? Acabou-se. Quem falou aí agora? Foi Larissa ou foi Lígia de novo? Só para saber, para marcar aqui. Larissa. Oh, coisa boa! Muito bem, Larissa! Larissa disse que os lados AB e BC são aqueles 2 que são de mesmo tamanho. E ela acertou. Por quê? Gente, B, como eu falei antes aqui para vocês, B está em cima de onde? Onde é que está Bzinho aqui, ó? Nosso vértice B. Esse B está bem no meio da circunferência. Ele é o centro da circunferência. Quando a gente sai de B até A, o que é que eu tenho aqui, gente? O que é que eu tenho aqui, ó? Raio. E de B até C, o que é que eu tenho também? Raio. Então, a distância de B até A é a mesma distância que a distância de B até C. Pois ambas são raio. Note mais agora eu tô matando tudo aqui, ó. Matando a cobra, mostrando pau. Mas não mata a cobra não, viu? Vamos deixar a cobra viver aí. É silvestre, né? Não mata a cobra não, deixa a bichinha viver. Não deu nenhuma ameaça, né? Chama aí a polícia ambiental, tá? De B até D, eu também posso marcar aqui, ó. Raio. B está sendo o centro da circunferência. Então, eu consigo garantir que de B até A e de B até C são os 2 lados do triângulo ABC que têm o mesmo tamanho, porque ambos são raio. Ambos são raio da circunferência. Então, passo um aqui, ó. Pela informação inicial do problema que ele me deu, dizendo que o triângulo ABC era triângulo isósceles, eu descubro que o segmento AB ou BA, pode escolher essa ordem, porque o segmento é o mesmo, é uma reta apenas, tá? É o mesmo segmento BC. Vou colocar aqui devagarzinho, tá? Vou colocar aqui mais bonito, pronto. Que é o raio da circunferência, que inclusive a questão já nos deu, como 6 centímetros. Primeira conclusão que eu já extraio aí, passo um de resolução. Delícia.
Ainda nesse passo 1, vamos lembrar. O triângulo ABC é isósceles. Já vi quais são os dois lados que têm o mesmo tamanho. E no triângulo isósceles, os lados que têm o mesmo tamanho formam ângulos com a base do triângulo, que também tem a mesma medida. Na questão ele falou o quê? O triângulo ABC é isósceles de base AC. Onde é que está a base AC? Está aqui, ó, distância de A até o ponto C aqui. Que eu posso sair tanto de A até C, quanto de C até A. Lembre que AC não está sendo arco não, tá, gente? É segmento de reta. Segmento de reta, você pode sair de A até C ou de C até A. Não vai ter problema, não. Agora, se for um arco, o sentido que você usa já diferencia o tamanho desse arco, como você viu aqui anteriormente falando do arco AD, né? Muito bem. Então, os lados AB e BC, mesmo tamanho, são raios, vale 6 e 6, a questão já falou aqui, ó, 6 centímetros, beleza. Inclusive deu aqui pra gente, ó, de B até um ponto da borda, vale 6 centímetros, tá aqui, ó, já falou pra gente. Ainda colocou na ilustração, é brincadeira, tá aqui bonitinho. Então, toda a distância de B até um ponto da borda é raio, acabou. Aí, só para finalizar o passo 1, lados iguais no triângulo isósceles formam ângulos iguais com a base desse triângulo. Ele falou que o triângulo isósceles é de base AC. Se no vértice A aqui tem 30 graus, então eu já posso concluir. Vou pegar aqui outra corzinha, pegar a cor aqui mais vermelhinha. Eu posso concluir que o ângulo que está aqui, ó, no vértice C, quanto é que ele vale? Vou colocar aqui bonitinho. Também vale 30 graus. Acabou-se. Triângulo isósceles, dois lados iguais. E esses dois lados iguais formam ângulos iguais com o terceiro lado do triângulo. Então tem o lado AB, que é igual ao lado BC. Esses dois lados formam com o outro lado do triângulo, que eu não mencionei, que é o lado AC, o mesmo ângulo. Então aqui no vértice A, tendo já 30 graus, como eu estou vendo que ele me deu 30 graus, a questão me deu isso aqui, ó. Então já concluo que no vértice C também tem 30 graus. Isso aqui foi conclusão lógica pelo fato dele ter dito que o triângulo ABC era isósceles, nos ter dado que no vértice A também tem 30 graus. Aí o aluno que não sabia disso, que não lembrou que é um triângulo isósceles lá de geometria plana, ele aqui ele não conseguia avançar. Tá? Ele saberia quais lados são iguais, AB e BC, porque são ambos raios, tá? Mas tem que lembrar que os lados que são iguais no triângulo isósceles, eles formam ângulos iguais com o terceiro lado. Aí bora continuar. A gente vai conseguir extrair mais informações ainda aqui, ó. Ainda no triângulo ABC, para e reflete comigo, gente. Se uma questão te der um triângulo, tá? Falar que ele é isósceles, der uma classificação, né? É triângulo retângulo, não, é triângulo isósceles, não, é triângulo equilátero, é escaleno, é obtusângulo, é acutângulo. Deu uma classificação para você. Além da classificação, ele veio e te deu um dos ângulos, tá? Você já sabe quanto mede aí dois dos lados, né? Porque raio aqui é 6 centímetros. Qual a minha orientação? Explore esse triângulo ao máximo. Explore ele. Se puder achar mais ângulos, ache mais ângulos. Se não puder, tudo bem. Tá? Mas se ele falou que é isósceles, eu tenho que lembrar. Lados iguais formam ângulos iguais com o terceiro lado. E aí, olha que magnífico. Lembra lá de trigonometria em triângulos quaisquer. Se eu conheço dois ângulos num triângulo, eu sempre posso achar o terceiro. Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale quanto? 180 graus. Então, eu já posso vir aqui e fechar mais informações no meu triângulo ABC. Aqui, ó, no meu vértice B, observe, ângulo central. O ângulo está formado no ponto que é o centro da circunferência. Ele é ângulo central. É um dos ângulos centrais de outros que eu posso formar aqui. Esse ângulo, gente, aqui no vértice B, ele tem que tamanho? Quem me responde? Eu já sei que dois dos ângulos do triângulo ABC medem 30. Os dois, cada qual mede 30. Então, 30 mais 30 é 60. Quanto estaria medindo, quanto mediria o ângulo aqui no vértice B? Para fechar os três ângulos do triângulo ABC. Quem responde? Rápido. Acabou-se. 120 graus. Aí você dizer, professor, caramba, por que essa intenção sua de ir atrás de ângulos? Não perca de vista o que a questão pediu para você fazer. Ela pediu para você achar a medida do arco AD,
E quando eu penso num arco de circunferência, eu posso achar duas medidas para ele. Uma em grau e outra em comprimento. Quando eu achar a medida do arco em grau, olha que interessante. Quando você acha em grau, de grau você pode transformar para quem? Para radiano, que é exatamente o item A. Ele quer a medida do arco AD em radiano. Se eu souber a medida do arco AD em grau, é só transformar de grau para radiano. Acabou. Como vocês me viram fazendo na questão 7 e na questão 11, na sexta-feira passada. E para achar o comprimento, é só usar aquela fórmula alfa, um ângulo central, igual a L, o arco correspondente ao ângulo central alfa, dividido por R. Acabou. Então, o foco aqui também em explorar medidas de ângulo, inclusive no ponto que é o centro da circunferência, tem a ver com o comando da questão. Não perca o comando da questão de vista. Tá beleza? Saia marcando o máximo de informações que você puder na ilustração. É isso mesmo, tá correto. Mas lembrando o que a questão pediu. Agora, olhe que magnífico, gente. Na hora que eu já conheço, já consegui concluir, né? Os ângulos internos de um triângulo ABC. Olha para o ângulo central B. Olha para esse ângulo central B que eu concluí que ele tem 120 graus. Gente, se eu completar esse ângulo central aqui, ó. Se eu completar em preto, completei aqui em preto, tá vendo? O arco na cor vermelhinha no ponto B, centro da circunferência, 120 graus. Se eu completar esse ângulo até fechar meia volta no ângulo central, vértice B, porque é ângulo central, porque está no centro da circunferência. Se eu completar o arco em vermelho na cor preta agora, fechando meia volta, esse arco todinho vermelho mais o preto na cor vermelhinha, mais na cor preta, fechou um arco de meia volta. O arco de meia volta vale quanto? O arco de meia volta vale quanto? 180 graus. Em grau, 180. Se fosse em radiano, meia volta. Meia volta em radiano, π. Porque o raio da circunferência cabe em meia volta 3,14 vezes aproximadamente. O valor π aproximado. Tá bem? Tá explicado em videoaula para vocês semana passada, na segunda-feira. Tá? Nessa semana a gente começou já a falar do ciclo trigonométrico, da circunferência trigonométrica, com assuntos mais aprofundados, já entrando na circunferência trigonométrica para valer. Quem já assistiu segunda-feira, a aula que postei essa semana, tá por dentro já, tá? Mas tem até amanhã para poder chegar na aula de sexta topado, né? Para começar a ver as questões aqui comigo sendo respondidas. Delícia. Então, gente, se eu completo agora, ó, olha o raciocínio. Se eu completar o ângulo central, foca no ângulo central para achar tamanho de arco. Na hora que eu completo no vértice B, fechando meia volta, o ângulo de meia volta no vértice B, eu tenho 180 graus. Se a cor vermelhinha é 120, qual seria o ângulo associado ao vértice B, centro da circunferência, na cor preta? Vou puxar aqui para vocês. Ó. Qual seria aqui agora, pessoal? O ângulo formado no vértice B na cor preta. Quem me diz? 60. Acabou-se. Delícia. Por quê? Na cor vermelhinha eu descobri pelo triângulo ABC carisóceles, delícia a informação que ele nos deu, que no vértice B, tá? Na parte que está dentro do triângulo ABC, eu tenho 120 graus. Já descobri isso. Na hora que eu completo a meia volta, nós descobrimos, eu descubro, você descobre, que o ângulo no vértice B, que está apontando, olha que interessante, que está apontando para o arco AD, mede 60 graus, pois meia volta vale 180. Veja que o ângulo vermelhinho no vértice B, ele está apontando para qual arco? Para o arco AC. E o ângulo no vértice B, ângulo central, tá? Na cor preta, está apontando para o nosso arco de interesse, ó, o arco AD. Então, completar o ângulo de meia volta no vértice B foi indispensável de ser realizado. Tem que estar ligado nisso, gente. Guarda a orientação. Ele pediu medida de um arco, ele quer a medida de um arco. Foque em achar o ângulo central correspondente a esse arco. Tá? Você vai lembrar que o ângulo central correspondente ao arco tem a mesma medida. Ou seja, de A até C aqui, ó, observe que de A até C, eu tenho quanto? Em grau. Esse arco mede quanto? Em grau. 120.
Tá? Lembre que o ângulo central, ele, se eu for dando um zoom nele, for ampliando ele aqui dentro, ó, ele vai sempre até atingir o arco. Lembre que a volta em cima do arco de circunferência todinho é 360. Então, a própria circunferência funciona como um espaço angular que eu estou medindo. Tá? Então, de B até A, de B até C, no arco AC, eu tenho 120, que é o mesmo ângulo que está associado ao ângulo central no vértice B. Esse ângulo central na cor vermelhinha, ele está apontando para qual arco? O arco AC. Que aqui nesse caso também poderia falar arco CA. Tá? Aqui a distância vai ser a mesma, AC e CA, porque não tem nenhum ponto aqui entre eles, dividindo esse arco AC. Beleza? Mesma coisa aqui na cor preta. O ângulo no vértice central, isto é, no vértice B, sendo a circunferência, o ângulo que está apontando para o arco AD é o ângulo de 60 graus. Ou seja, eu concluo aqui, vou colocar no nosso passo 2, ó, marcar aqui passo 2. A gente conclui no passo 2 que AD, e a questão já está quase acabando depois disso, tá? AD mede quanto em grau? 60. Professor, não estou bem lembrado dessa parte que você está falando, que o ângulo central, ele coincide com o arco associado a ele? Sim, isso está na videoaula semana passada, tá? Segunda-feira. Mas eu faço uma revisãozinha bem rapidinha aqui, não vai levar tempo, só para vocês terem um gostinho prazeroso de verem isso. Marquei a circunferência, fui lá, defini o seu centro, traço um raio do centro até um ponto da borda, beleza, chamar aqui de A. Traço outro raio, o mesmo tamanho, é raio, 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 tá? Não muda. Toda a distância do centro ao ponto da borda, raio. Vou chamar aqui de ponto C. Na hora que eu tracei OA e OB, eu formei um espaço de abertura aqui, ó, no vértice O. Vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Este ângulo alfa, que define essa abertura limitada pelos segmentos OA e OC, é um ângulo central. Tranquilo. Se eu marcasse aqui um segmento de O até um B aqui em cima, ó, e eu quisesse definir um ângulo aqui entre o segmento OA e o segmento OB, vou chamar esse ângulo aqui de beta. Esse ângulo beta também é um ângulo central? Também é um ângulo central. É mais um ângulo central. Por que central? Porque está associado ao vértice, que é o centro da circunferência. Gente, teoria, tá na teoria de segunda-feira passada. Esse ângulo alfa aqui, ó, limitado pelos segmentos OA e OC, ele pode ser ampliado. Eu posso dar um zoom nele, por exemplo, tá? Essa abertura aqui, se ela for sendo ampliada, eu posso ir aumentando aqui, ó, me aproximando do arco de circunferência, da borda. Até o ponto que eu, ampliando esse alfa, eu encontro o próprio alfa aqui em cima da circunferência. Porque a circunferência toda, numa volta completa, é 360. Então, estou pegando um pedacinho dela que mede alfa em grau. Ok? Se eu marcasse aqui o arco AC, se é arco, então estou em cima da circunferência. O arco de circunferência AC, em grau, é o próprio ângulo central associado a ele. O ângulo central, isto é, no ponto que é o centro da circunferência, está apontando para um arco, lá aquele arco tem a mesma medida que o ângulo central. Acabou. Ok, gente? É bem tranquilo perceber isso. Eu peguei uma fatia alfa, uma abertura que é uma fatia alfa, tá? Formando um arco AC, de uma fatia total que vale 360. Beleza? E aí, detalhe. Você pode agora transformar o seu alfa de grau para radiano. E estando em radiano o seu ângulo alfa, você consegue achar a distância percorrida de A até C ou de C até A. Aí você acha o comprimento do arco. Veja que interessante. Do ângulo em grau, eu consigo transformar em radiano, e de radiano eu consigo transformar em uma resposta que é a distância percorrida circularmente entre dois pontos que estão lá fixados na circunferência. Beleza? Revisãozinha aqui rápida para vocês terem mais argumentos para usar nessa resposta que eu acabei de dar aqui. Então, no passo 2, eu pude concluir que o arco AC, 120 graus. Logo, o arco AD mede 60. Por quê? Se eu juntar aqui, olhe para a figura. Se nós juntarmos o arco AC com o arco AD, lembre AD no sentido anti-horário aqui bonitinho, ó. Se eu juntar o AC com o AD, eu tenho o quê? Meia volta. Então, se o arco AC está associado ao ângulo central em B igual a 120 graus, mede este valor, logo,
o arco AD, associado a esse ângulo na cor preta, vai medir 60 graus. Porque meia volta, né? 120, o que falta para chegar em 180? 60. Se você tem um arco de meia volta e já sabe quanto vale parte dessa meia volta, a outra é o que falta para chegar em 180, sabendo o que você já tem antes. Então, o que eu tenho antes, eu pergunto, o que falta para chegar em 180? Falta isso. É o que vale o outro arquinho lá. Beleza? Pronto. Questão praticamente respondida já. Agora a gente tem tudo que é necessário para obter respostas para os itens. Aí eu volto aqui, ó. Vou voltar aqui com minha cor. Passo 2 eu deixei na cor preta. E marco aqui para vocês, ó. Item A. Ele quer a medida do arco AD em radiano. Lembra aqui o comando da questão, ó. Considerando o arco AD que não contém o ponto C, esse aqui, esse trechinho de A até D, sentido anti-horário para a esquerda, que não tem o ponto C lá no meio, beleza? Considerando este arco AD, que não contém o ponto C, determine item A, sua medida em radianos. Pronto. Então, eu tenho que achar a medida de AD em radianos. Já sei quanto vale em grau. Opa, como é que eu faço para transformar em radiano? Muito simples, né? Lembra da sexta-feira passada. Pi rad corresponde a 180 graus. Por quê? Meia volta em grau em radiano equivale a pi. Pi, aproximadamente 3,14, indica que o raio de uma circunferência cabe em meia volta 3,14 vezes, aproximadamente. Está explicado bonitinho nas videoaulas da segunda-feira passada. Qual o grau correspondente ao arco AD? 60, colocou lá, grau embaixo de grau. Está para um arco em radiano que eu não sei. Chamou de X, vai descobrir agora. E vai responder o item A. Pediu para achar a medida em radiano, ache em grau. De grau, você transforma para radiano. Beleza? Se ele pedisse a medida em grau, já tem terminado aqui, ó. Na hora que você viu que AD mede 60 graus, o arco AD, na sua medida angular, vale 60, já teria terminado aqui já. Tranquilo? Mas ele quer a resposta em radiano, transforma em radiano, tá? Então aqui tranquilo, né? Vocês sabem. Esses dois tracinhos aqui funcionam como se fosse a igualdade. Então, π sobre x igual a 180 sobre 60. Multiplica de forma cruzada. Lembrando o porquê dessa multiplicação, tá? As grandezas radiano e grau aqui são diretamente proporcionais. Se eu diminuir o tamanho em grau, isso vai diminuir também o arco de circunferência em radiano. Ele vai ser menor. Tá? Então, se diminui um lado, diminui também o outro. Se aumentasse um lado, também aumentaria o outro. Então, grandezas diretamente proporcionais, multiplica aqui em cruz. Isto é, o x estaria dividindo abaixo de π, vai para lá multiplicando. O 60 estaria dividindo aqui abaixo de 180, vai para o outro lado também multiplicando. Beleza? Então aqui, ó, vamos para o lado para ganhar espaço aqui, para a direita, ó. Essa partezinha, essa estrutura de transformação entre arco de circunferência em radiano e arco de circunferência em grau, vocês já viram comigo já em outras aulas, então só reforçando aqui para vocês, tá? Essa implementação de cálculo. Então vai ficar o 180 vezes x, tá? Colocando número depois letra, igual ao 60 graus vezes o π. Beleza? Vamos embora. Lembre que eu só vou transformar, só vou colocar no lugar de π algum número que a questão me peça no final para fazer continha com π no final apenas, tá bem? Leve π até o final. E se a questão não pediu para você usar π igual a alguém, vai terminar com π. Lembre que π é um número inexato, irracional, depois da vírgula não é dízima periódica e vai para infinito. Então siga com ele até o final, aí volta na questão. A questão pediu para usar π igual a 3? Pediu para usar π igual a 3,1, 3,14? Pediu. Se não pediu, vai terminar com π. Veja que nas questões anteriores, ela pediu para usar π como 3,14. Tá? Mas se ela não pedir, cuidado se cair em vestibular, tá? Se ela não pedir, você termine com π e nas opções de marcar vão ter opções com π. Você vai marcar correto. Beleza? Então aqui finalizando, ó. 60 graus vezes π, 180 vem para cá dividindo. Aqui posso cancelar logo 0 grau com 0 grau, ó. Dividir em cima e embaixo por 10 graus, tá? Ambos os valores terminavam com 0 grau, então dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. Isto é, dividir por 10 graus em cima e por 10 graus embaixo. Ficou só o 6π sobre 18. Simplificando, olha como vocês escrevem organizado, tá? Escreva organizada a sua solução.
Tá respondendo uma equação na vertical, vai colocando igualdade embaixo de igualdade, na manipulação algébrica que você está fazendo. Se for para a direita, se for na horizontal, lembre de usar o símbolo implica. Aí repete a igualdade todinha com a manipulação que você fez. Agora, 6 e 18 que sobraram são múltiplos, né? Lembre que 18 é o triplo de 6. Então, eu posso dividir por 6 em cima e embaixo, simplificando. Vai sobrar o π. 18 dividido por 6 vai sobrar o 3. E a resposta aqui é em radiano, então, lembra no final de colocar o rad. Ou seja, 60 graus em radiano é π sobre 3. Como π está associado em grau a 180, se eu trocar aqui π por 180 dividir por 3, quanto é que dá? 60. Volta para grau numa boa. Tá bem? Se a questão pede, transforme de radiano para grau. Beleza? No lugar de π, vai lá e coloca 180. Tá? Aí vai ficar 180 dividido por alguém, ou multiplicado por alguém, e você acha a resposta em grau. Não é que π é igual a 180. É que o arco de circunferência em radiano, que vale π, tá? Ele corresponde ao mesmo arco que vale 180 em grau. Beleza? Acabou-se. E claro, aqui π você vai usar como 3 ou 3,14, depende do que a questão vai te falar. Beleza? Pronto, já te respondeu o item A. Vou até deixar aqui, ó. X é o valor do arco AD. Esse é o arco AD em radiano, ok? Você achou o arco AD em grau, 60 graus, beleza, tá? E em radiano, quem é que ele é? π sobre 3. Acabou-se. Agora, para responder o item B, vamos embora aqui, ó. Item B, se vocês quiserem interromper, tá, gente? Perguntar alguma coisa, se algum passo na resolução de repente ficou difícil de entender, vocês podem parar e perguntar, tá? Se ficar em silêncio, eu vou entender que vocês estão compreendendo, tá delícia. No final eu pergunto, quem tiver dúvida pode falar, mas parece que estão compreendendo bem, né? Ótimo. Item B, ele quer o que agora? O comprimento desse arco AD em centímetros. Então, ó, eu lembro que existe uma fórmula linda, existe uma formulazinha linda, que relaciona o ângulo central, alfa, com o comprimento do arco associado a ele, L, dividido pelo raio da circunferência que estamos trabalhando. Olha aquela formulazinha que a gente usou na questão 7, na questão 11. Alfa, um ângulo central, associado a um arco de circunferência em comprimento de medida L. Que eu vou descobrir, tá? Quando dividido por R, raio da circunferência dada, ou também pode ser o raio da semicircunferência, porque, lembra, se eu juntar uma semicircunferência com outra, forma a circunferência toda. Então o raio vale, nenhum problema, tá? Com essa estrutura lógica equacional, eu consigo descobrir L como o comprimento de um arco de circunferência. Veja que interessante, ó. Quando o alfa está em radiano, tá? R vai estar em unidade de medida, pode ser centímetro, metro, quilômetro, que seja. Usando essa formulazinha, eu achando L, estou encontrando o tamanho do arco de circunferência, não mais em grau, e nem em radiano, mas sim em uma unidade de distância, de medida, de comprimento, portanto. Quem é nosso alfa? Você já sabe. Lembre que esse alfa seu aqui bonitinho na questão, quem é que é? É seu arco AD. Tá? Seu arco AD em radiano. Volta comigo aqui no item B, para vocês prestarem bem atenção. Ó. Ele quer agora o comprimento do arco AD em centímetro. Aí eu lembro que tem aquela formulazinha que relaciona o ângulo central associado a esse arco, beleza, em radiano, igual ao comprimento desse arco sobre o raio. Alfa aqui é o valor de AD em radiano, beleza? E L? L também é um valor para AD. Vou colocar assim. Vou colocar uma setinha para vocês não esquecerem. O L também é o valor de AD. Só que em comprimento. Então a relação entre o valor dele em radiano e comprimento é dada por esta fórmula, que eu comentei sobre ela na videoaula semana passada, segunda-feira, e nós já tínhamos tratado dela na sexta-feira passada também. Pronto, aqui segue, ó. L bonitinho. O raio, você viu na questão, ele falou que valia 6, substituiu. Aqui, perceba, você vai achar a resposta nessa equação com L em centímetro, tá? Como o item B pediu a resposta em centímetro, ó,
Então não precisa transformar nada, tá? O R está em centímetro, beleza, termina em centímetro mesmo. Não transforma em outra unidade de medida. Se ele pedisse metros, no final teria que transformar de centímetro para metro. Bem tranquilo. Bom, se nós queremos, se você quer L, tá? Basta isolar L. L está por cima aqui numa fração. 6 vem dividindo. Então, você está dividindo? Para que eu isole L, 6 dividindo vai para o outro membro, tá? Vai dividindo, ele está dividindo? Vai lá para outro membro, operação oposta, multiplicando. Eliminei 6 em ambos os membros. O mesmo que multiplicar por 6 em ambos os membros, tá? Então vai ficar o 6 que multiplica π sobre 3, isso igual a L. Vocês têm que ter em mente o sentido do que você está fazendo, tá? Aqui muitos alunos fazem o quê? Ah, multiplica em cruz. Aí faz π vezes 6, depois 3 vezes L, depois pega o 3 multiplicado por L e passa dividindo. Tem mais trabalho, sem precisão. Se a variável que você quer está no numerador, é uma igualdade de frações, ou seja, uma proporção, o que vier por baixo da letrinha que você quer achar é quem vai para o outro lado, é quem vai para o outro membro. E deixa a letrinha que você quer achar sozinha já aqui à direita. Ó. Achar uma incógnita, achar uma variável, deixá-la sozinha em um dos membros da igualdade. Porque ela sozinha, com sinal positivo, bonitinha, indica a quem ela é igual. Tá? Quem está igual a ela. Só isso. Beleza? E lembrando aqui, ó, 6 vai multiplicando, pois ele estava aqui dividindo. E em termos matemáticos mais formais, mais adequados, o que a gente fez? Eliminamos 6 abaixo aqui de L. Se eu elimino 6 de um lado, também elimino do outro. Como é que eu eliminaria 6 aqui desse lado? Multiplicando por 6. Ó, porque vezes 6 aqui cancelaria 6 em cima com 6 embaixo. Só que se eu multiplico um lado da igualdade por 6, também tenho que multiplicar o outro lado. Essa é a ideia, tá? Aí, para ficar mais rápido, que a gente fala, tá dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Tá somando, vai para o outro lado subtraindo. Permutou um cara de um membro para o outro, vai com a operação oposta. Não é sinal contrário, sinal trocado, não é o sinal contrário. É operação oposta, tá? Então, dividindo, vai multiplicando, não troca o sinal. Tá? O 6 continua lá positivo. É só operação oposta. E aqui, ó, 6 por 3, beleza, né? Dá o 2π. Isso aqui está em centímetro, igual a L. Terminou. Terminamos. Lembrando, esse L é o comprimento em centímetro do arco AD. Por que terminou aqui? Por que não coloquei ninguém no lugar de π? Por que não colocamos π como 3 aí, ou 3,14? Olha para a questão. Fica ligado nisso. Na questão que acabamos de responder, itens A e B, em algum momento o autor disse para usar π como alguma constante? Como 3, ou 3,1, 3,14? Ela disse isso? Em nenhum momento há a indicação para a gente usar π igual a alguém na questão 10. Veja que isso aconteceu nas questões anteriores. Ó. Na questão 8, ele botou, considere π aproximadamente 3,14. Na questão 7, ele colocou, considere π 3,14. Use, né? Ele colocou use lá. Ó. Na questão 11, ele colocou também aqui, ó, use π aproximadamente 3,14. Se na questão 10 ele não falou nada, cuidado, não vá colocar π como 3,14. Eu sei que deve ter tido aluno aí que colocou, tá? Eu sei que na turma tem aluno que acabou fazendo isso, e aí é um erro. Aí você comete uma falhazinha, tá bem? Não é uma falha grave, mas é uma falhazinha. Se a questão não pediu para usar π com alguma aproximação, tá? Você vai terminar com a constante π. O seu autor foi Arquimedes, tá? Grécia Antiga, que batizou π como essa constante, que podia ser estimada como a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Ok? 2π centímetros. Só isso. Então você descobriu que o seu arco AD em centímetro, o arco AD que não contém o ponto C, ele vale 2π centímetros. Só isso. Aí eu quero aqui perguntar a vocês, ó. Se nessa questão, observa comigo, nós aqui tivéssemos o item C para responder. E nesse item C eu perguntar, vai terminar agora, tá? Se liga aí, vai terminar agora a nossa tutoria. Se nesse item C eu perguntasse assim, gente, qual é o comprimento da circunferência? Se nesse item C eu perguntasse, qual é o comprimento da circunferência? Veja, nós achamos o comprimento em centímetro de AD. Se eu quisesse o comprimento da circunferência todinha, nessa questão 10, como você faria? Bem tranquilo, né? Trazia a formulazinha, ó.
C igual a 2πr. Seguiria com o cálculo, 2π. Raio, qual foi o raio? 6 centímetros. Aqui teria 1 vezes 6. E aí, 2 vezes 6, 12. Terminaria 12π centímetros. Tá aí o cálculozinho rapidinho do comprimento total da circunferência. A circunferência na questão 10, o comprimento dela, isto é, uma volta que eu dou nessa circunferência, vale 12π centímetros. 12π centímetros, tá? Se eu quisesse o arco completo, o arco em radiano completo, em radiano, lembre que meia volta vale π rad. Em radiano, a volta toda seria 2π rad. Agora, o comprimento da circunferência não é radiano. Cuidado para não confundir isso, tá? O π está aparecendo no comprimento, tá. Mas não é radiano. Tá? Aqui é o π, numericamente, como 3,14 ou o próprio 3, e termina numa unidade de medida de distância. Pode ser centímetro, metro, quilômetro, etc. Beleza? Veja aqui, 60 graus, a gente viu que em radiano vale quanto na questão? A gente fez agora o cálculo. π sobre 3. Sempre vai ser assim. Se eu quisesse 120 graus em radiano, faria a mesma regra de 3 e acharia também 120 graus em radiano. Quem assistiu a aula já dessa segunda-feira, viu que a volta completa, o arco de circunferência completo em radiano é 2π rad. E o comprimento? Aí o comprimento vai depender do tamanho do raio. Quanto maior o raio, maior será o comprimento da circunferência, quanto menor será a volta da circunferência, então menor será o comprimento. Tá? E lembre, no caso de comprimento, você tem unidade de medida de distância. De distância. Vai estar a resposta em centímetro, milímetro, metro, etc. Veja que no caso da circunferência, se tivesse aqui o item C, e ele pedisse calcule o comprimento da circunferência, você encontraria 12π centímetros, tá? Raio 6, substituiu a fórmula 2πr, calculou aqui 2 vezes 6, o 12 e o π acompanhando. Se a questão dissesse, use π como 3,14, beleza? Colocava aqui 3,14 no π, fazia a continha e acharia um número sem o π aparecendo. Nenhum problema. Mas não se esqueça, questão do vestibular, não disse para usar π igual a alguém, não coloque nada no lugar de π. Termine a questão com o seu π bonitinho, tá? É como se fosse raiz, né? Aquela raiz inexata que você termina com a raiz. Se a questão não pedir para usar uma aproximação, você termina com a raiz inexata lá bonitinha, simplificada. Tranquilo, minha gente? Se deixar, eu fico falando até mais tarde aqui, né? Mas aí, compreenderam essa questão? Bem mastigadinha para vocês? Ó, passo 1, passo 2, uma revisãozinha aqui na cor verde. Item A, pegou lá o seu arco AD em grau, jogou ele para radiano. Em radiano, 60 graus, π sobre 3, não esqueça. Beleza? Descendo aqui, encontramos o comprimento do arco AD em centímetro. 2π centímetros. Por favor, preste atenção na revisão que eu fiz, tá? Não confunda comprimento de arco com o tamanho dele em radiano. E também não confunda o tamanho de radiano com o tamanho em grau. Aí você consegue perceber o seguinte, ó. Um arco de circunferência, para fechar com bastante sabor, com bastante desejo de falar de matemática, né? Lembre que um arco, por exemplo, aqui o arco AD. No arco AD, eu posso extrair 3 medidas. A medida dele em grau, que é a medida angular. A medida dele em radiano, beleza? E a medida dele em distância, em unidade de comprimento. Beleza? Show de bola. Pergunta, gente? Comentários? Compreenderam tudo? Compreenderam bem? Imagino que teve gente que pegou aqui no lugar de π, né? No item B e colocou 3,14 e fez a continha e achou o comprimento do arco AD sem ter o π aparecendo. Né? Se você fez isso, depois corrija. Lembre, você só vai usar no lugar de π algum valor se a questão disser. Não disse, termina com π bonitinho. Vou minimizar aqui agora e vamos às perguntas, comentários. Quem tiver algum comentário, pergunta, fica à vontade. E aí, meninas? Comentários, perguntas? Tudo muito claro? A Thaís comentou que não tinha feito, né? A atividade, estava meio ocupado em outras matérias, em outras disciplinas, mas espero que ele envie logo a tarefa, não atrase tanto.
DJ colocou, professor, Milena pediu para avisar que não entrou na tutoria porque a internet dela estava ruim. E Milena é uma aluna que toda vez está aqui. Raramente ela falta algum momento ao vivo. A nossa Milena Laranjeira. Então, eu aceito com muita alegria também a justificativa dela, né? É uma aluna que realmente não falta e participa. Aí vale a pena ouvir a justificativa da colega, porque realmente ela é participativa. Tranquilo, gente. Comentários, perguntas? Deu para entender tudo certinho? Querem fazer um comentário, alguma pergunta? Deu para entender bem? Eu falo rápido, às vezes eu acelero um pouquinho, por causa do tempo, que eu acabo falando muito, explicando muitos detalhes, e o tempo vai embora, né? Então, se alguma parte ficou um pouco rápida, ou vocês não entenderam, pode falar agora, tá? Se ficou tudo claro, então ótimo, perfeito. Tá na gravação, vocês podem voltar a repetir, ver alguma parte, tá? E aproveitem, porque tudo que eu tô passando, gente, para vocês, tudo tá sendo corrigido. Parte eu corrijo já antes de vocês me entregarem as tarefas. E tudo focado em vestibular concurso, tá? O alvo de vocês aí, continuar estudando para o ensino superior, com certeza. Tranquilo? Vou parar a gravação então. Só um instante.